Sinto que vir a velha caixa de lata, onde conserva alguns dos casos mais singulares de Sherlock Holmes, encontro acontecimentos que por muito tempo julguei impróprios para a publicidade. Entre esses episódios a um, ligaram um simples conjunto de pegadas numa colina ventosa ao norte de Londres, que quase destruiu a reputação de um homem elevado. Os fatos que agora vou narrar dizem respeito ao marinheiro Elias Grande, à aldeia costeira de Neve e a uma jovem cuja paixão se transformou em verdadeira obsessão. E em memória retorna a uma manhã particularmente fria em Baquês de Pietes, quando a neve se enfoscava nas chaminés como um lençol pálido sobre a grande cidade. Eu tomava-me tardiamente, enquanto Holmes, envelopado xadrez, permanecia estendido no sofá, com o olhar perdido no teto e os dedos finos entrelaçados sobre o peito. Ele parecia tão imóvel que eu o julgaria adormecido, se não me conhecesse aquele olhar distante que anunciava a plena atividade de sua mente prodigiosa. Sr. Dr. Watson, é um cavalheiro lá embaixo perguntando pelos senhores. A voz respeitosa da Sra. Hudson irrompeu no aposento e Holmes ergueu ligeiramente a cabeça, como um cão de caça que percebe um farfalhar na mata. Um cavalheiro, diz a senhora, e não um simples visitante, o que já é um primeiro indício interessante. Sim, senhor. Um homem muito queimado de sol e com modos bastante corretos, embora pareça nervoso. Traga ao nosso visitante, por gentileza, senhora Hudson, e não tema por nossos tapetes. O mar costuma deixar marcas de sal, não de lama. Poucos instantes depois, a porta se abriu para dar passagem a um homem de estatura mediana, ombros largos e rosto curtido por anos de vento e masia. Ele trazia um boné simples na mão, e os cabelos ligeiramente desgrenhados indicavam recente convivência com o ar livre, em contraste com o ambiente fechado de longe. Senhores, perdoem a incomissão, mas disseram-me que aqui vive o homem que já salva muitos da desgraça. A voz parecia o timbre de ave de quem comanda a ordem encheu um convés, mas eu percebi um tremor involuntário, denunciando profunda inquietação. O senhor fala com Sherlock Holmes, e este é o meu amigo Dr. Watson, que partilha comigo os pequenos tramas deste mundo. É uma honra, senhores. Meu nome é Elias Grande, marinheiro do cargueiro Valiant Star, e cheguei a poucos dias de uma viagem a Lisboa e outros portos. Ao mencionar a sua rota, o homem lançou um olhar rápido para mim, como se buscasse avaliar se eu já o conhecia de alguma crónica anterior. Lisboa, diz o senhor, uma cidade cuja luz conheço apenas por descrição, mas que parece abrigar uma quantidade respeitável de eventos complicados. Contudo, arrisco dizer que o problema de que traz até nós nasceu em solo britânico e não nas margens do Tejo. É bem verdade, Sr. Holmes, o mal não veio do mar, mas da terra, mais precisamente numa pequena aldeia chamada Winmer, no norte. Ao ouvir esse nome, notei que um relâmpago de interesse cruzou os olhos de Holmes, sempre atento aos detalhes da geografia humana. Inmer, uma aldeia costeira, com colinas batidas pelo vento, uma igreja dominando as casas e um jornal local ansioso por escândalos, se não me engano. Senhores, parece que o senhor esteve lá. Também descreve o lugar. A lógica é um mapa mais exato do que qualquer carta náutica no Cabo Grande. Sente e conte-nos calmamente que perturba os seus filhos, pois o seu rosto diz que carregou mais do que bavis e cordas em seu último desembarque. O marinheiro apertou mente as nós causadas, respirou fundo e decidiu finalmente expor a sua história. Sempre levei uma vida dura, mas nesta, Sr. Holmes, e posso dizer sem orgulho indevido que nunca faltei com a palavra dada. Tenho esposa em Londres, uma boa mulher que me espera em terra retorno e que toda a minha ausência quando o mar nos chamava, como costuma dizer. Mas em Emer, anos atrás, eu conheci uma jovem costeira que, confesso, tocou o coração de um homem demasiado habituado à solidão dos portos. Holmes fez um pequeno gesto com a mão, convidando o homem a continuar, mas eu percebi um brilho clínico em seus olhos, como um cirurgião que encontra um ponto sensível. A princípio não passou de uma amizade, talvez de alguma imprudência em palavras e gestos, mas juro que nunca lhe prometi casamento, ainda que eu o desejasse ardentemente. Quando voltei ao mar, deixei para trás algumas cartas e uma deixei cedo, e continuei a minha vida com a esposa em Londres, cuidando de cumprir a minha parte como marido. Achei que o tempo apagaria o peito daquela jovem, mas estava enganado, senhores, e o que parecia um sentimento bonito transformou-se em algo que eu não compreendo. Ele passou a mão pelo rosto, como se quisesse afugentar uma lembrança incômoda, e prossegui. Há poucas semanas, o meu navio fez escala novamente perto de Unmer e eu decidi aproveitar uma licença para visitar a aldeia e ver alguns gestos conhecidos. Ao cheguei à estalagem, senti no ar um murmúrio estranho, olhares desconfiados e sorrisos que se calavam assim que eu me aproximava. No dia seguinte, encontrei um jornal local sobre a mesa do café e lá estava o meu nome impresso em letras pequenas, mas carregadas de veneno. Acusavam-me de manter duas esposas, uma em Londres e outra em Unmer, e declaravam que a moral da aldeia não podia tolerar semelhante escândalo. Não pude conter um movimento de espanto,
pois a acusação de bigamia é, em nossa sociedade, uma mancha quase irremovível. O crime de que o acusam é, pois, a bigamia e não aquele lado sentimental, esta última tão comum que mal merece investigação. Bigamia, sim, Sr. Holmes, e todos pareciam certos disso, porque o jornal citava testemunhas e até um encontro secreto numa colina acima da aldeia. Holmes inclinou-se para a frente, juntando as pontas dos dedos, sinal de que uma peça nova acabara de se encaixar em seu raciocínio. Uma colina, diz o senhor, e um encontro clandestino, e suponho que haja ainda um elemento mais concreto para sustentar esse romance impresso. Há onde pegadas, Sr. Holmes, pegadas na terra molhada da colina, distas por oradores que julgam que pertencem a mim e a uma mulher que teria subido comigo. A palavra pegadas pareceu despertar num interesse quase científico, e eu pude notar que o caso o atraía cada vez mais. Pegadas, no caro Watson, são como assinaturas escritas por botas e sapatos, e mais de uma vez já desmentiram ou afirmaram homens. Diga-me, grande, o senhor de facto esteve nessa colina na noite mencionada pelo jornal. Não, senhor, eu não estive em lugar algum além da estalagem, e posso oferecer ao menos o testemunho dos donos da casa e de alguns fregueses. Apesar disso, o parque provou sermões inflamados sobre a degradação moral e panfletos começaram a circular, repetindo a mesma história venenosa. O pobre homem parecia sinceramente atormentado, e eu não percebia em seu rosto traços de perfídia ou de vício. O senhor mencionou uma jovem costureira e deduzo que não seja preciso que eu adivine o seu nome. Chama-se Mary Holmes, Sr. Holmes, e eu não ouso imaginar até que ponto ela possa estar envolvida nisso, embora saiba que nutria por mim uma afeição desmedida. Uma afeição que talvez não se tenha resignado facilmente à sua partida, sobretudo ao saber da existência de uma esposa legítima em Holmes. Eu jamais me apresentei a ela como homem livre, Sr. Holmes. Nunca optei o facto de ter esposa, mas suponho que o coração não se contenta com advertências. Holmes pousou o olhar sobre a lareira apagada, como se enxergasse através das brasas incescentes o contorno da aldeia de Luna. Temos então um homem que afirma ser inocente, uma jovem de temperamento ardente, o jornal pronto a publicar escândalos, um par inflamado e pegadas numa colina. Confesso que seria difícil compor conjunto mais tentador para a mente criminosa ou para a mente que investiga crimes. Eu perguntei ao marinheiro qual era o seu desejo exato para nos procurar, pois a situação toda me parecia impregnada de complicações sociais e morais. O que eu desejo, Dr. Watson, é limpar não menos que essa infame chega aos ouvidos de minha esposa em Londres e aos proprietários do navio. Sou um homem simples, não conheço as artimanhas de tribunais e jornais, mas sei que um boato pode afundar uma vida tão facilmente quanto uma voz escolhe um casco que sou as ondas. O senhor veio ao endereço certo, grande, o que não é mérito meu, mas de reputação que alguns casos teimosamente insistem em propagar. Aceito investigar o assunto, não é em nome de sua inocência, que ainda não posso afirmar, mas em nome da verdade, que é cliente mais exigente do que qualquer homem. A expressão de alívio no rosto garante quase que moveu até um meu cético caminho, que disfarçou o efeito acendendo um cigarro com certo bem calculado. Se é necessário, Watson, que façamos as malas para uma breve viagem a norte, onde o vento é mais frio, mas as paixões parecem mais inflamadas do que em Londres. Respondi que estava, como sempre, à sua disposição, lembrando-lhe apenas que no consultório sofreria nova intubação. A ciência médica perderá alguns pacientes indecisos, mas em compensação ganhará uma experiência que talvez venda boas páginas no carcunista. O Ias Grande apertou nossas mãos com vigor e retirou-se, prometendo encontrar-nos na estação para seguir no mesmo trem até a região de Lynmouth. Senhor doutor, esse homem parecia bastante aflito. Coitado, será que o senhor poderá ajudá-lo? Respondi à boa senhora Hudson que faríamos o possível, embora Deus já tivesse visto casos em que a verdade chegara tarde demais para reparar a crueldade da opinião pública. Poucas horas depois, encontrávamos em um compartimento de primeira classe, lançados ao norte, enquanto a paisagem da Inglaterra traçava em tons cinzentos pela janela. Holmes permanecia silencioso, com o olhar cravado na linha onde os trilhos apareciam, o que eu sabia ser sinal de intensa atividade mental. Para quebrar o silêncio, perguntei-lhe qual impressão me causara o relato do marinheiro. Pois diante de mim, Watson, não apenas um homem em desgraça, mas uma aldeia inteira hipnotizada por uma história cuidadosamente construída. O detalhe das pegadas na colina é demasiado pitoresco para ser fruto do acaso. Alguém escreveu num sol como quem escreve uma carta. Perguntei se ele acreditava na inocência de Grano, pois a confissão de um antigo envolvimento com a jovem costureira poderia sugerir, a quem não o conhecesse, falta de caráter. Eu não me culpo de fé, Watson, mas de indícios, e até o momento os indícios apontam mais para um complô moral do que para um crime real. O que mais me diga, porém, é a sequência que deve ter feito a aldeia passada simples como a convicção absoluta de que o homem é Diggum.
Sugeri que o jornal local tivesse desempenhado o papel principal nessa transformação, como tantos periódicos que conhecemos em longe. Sem dúvida, mas jornais são instrumentos, não músicos, e o que precisamos encontrar é quem me compôs a melodia que eles tocaram. A menção velada à jovem Mariam levou-me a conjecturar se a paixão frustrada não poderia ter assumido formas que escapam ao julgamento ferido de quem é inocente. O coração humano é capaz de crimes que o cérebro reprova, não o carne, e por isso insistimos em julgar homens como se fossem apenas cabeças pensantes. A conversa prosseguiu entre silêncios e pequenas observações sobre as estações pelas quais passávamos, até que finalmente o trem inibiu a marcha e penetrou em uma região de colinas arredondadas. O ar tornou-se mais cortante ao deixarmos o vagão, e eu por ver ao longe a linha escura do mar recortando o horizonte. Elias Grant, que viajara em um outro compartimento, juntou-se a nós na plataforma, com o boné enfiado até as sobrancelhas para se proteger do vento. Senhor, onde será que a aldeia do Inmen não é grande, mas tem mais língua do que telhado, se me permite a expressão. Seguimos em direção à aldeia por uma estrada estreita, ladeada de muros de pedra e campos úmidos, enquanto nuvens pesadas corriam acima de nossas cabeças. Não talhou para que avistássemos a colina de que tanto se falara, erguendo-se como um dorso verde, coroado pela silhueta quebrada de uma antiga cabana. Supondo que aquela seja a famosa colina onde o chão decidiu testemunhar contra o nosso cliente. Ela mesma, senhor, a colina de Inmer, e lá em cima fica a velha cabana do Boada Costeiro, que hoje não boada nada além de moceres. A aldeia em si semear aos pés da colina, com as casas de pedra agrupadas em torno da pequena igreja e de um conjunto de lojas modestas. Ao entrarmos na principal rua do Inmer, percebi que alguns rostos surgiam às janelas e que certas conversas se interrompiam à nossa passagem. Note, Watson, uma curiosidade popular, é sempre mais rápida do que qualquer jornal. De manhã nos conduziu a uma estalagem de aspecto respeitável, onde uma senhora de idade madura veio receber-nos com um sorriso atratado. Sejam bem-vindos à pousada de âncora, cavalheiros. Meu nome é Agnes Uclay e espero que encontrem aqui o conforto que buscam. Onde inclinou a cabeça, cumprimentando a estalajadeira com aquela polidez um tanto fria que reservava às pessoas cujo papel ainda não avaliaram. A senhora Oakley talvez não tenha consciência de que administra, neste momento, o centro nervoso de todos os boatos da aldeia. Eu bem sei do que o senhor fala, cavaneiro. A história desse marinheiro anda em todas as bocas e não é coisa que me agrade. Agnes lançou um olhar rápido e grande, misto de compaixão e censura, como quem não sabe ao certo em que acreditar, mas temos de estar hospedando um homem condenado pela opinião geral. Senhora Oakley, estes são o famoso consultor de Londres e o doutor promete escrever um dia sobre minhas desgraças. Se forem capazes de pôr um pouco de fazão nessa aldeia, eu mesmo lhes pagarei o jantar com boas. Subimos aos quartos, deixamos a bagagem e, pouco tempo depois, reunimos-nos na pequena sala de refeições, onde o fogo crepitava preguiçosamente na lareira. Onde aproveitou o momento para interrogar a estalajadeira sobre a noite em que as tais pegadas haviam sido vistas. Diga-me, Sr. Oakley, recorda-se da noite anterior à grande manchete do jornal sobre o nosso amigo? Recordo-me muito bem, senhor. Havia uma neblina baixa e um vento úmido, e quase ninguém saiu depois do cimo da igreja. O senhor Durant jantou aqui, conversou um pouco com 2 viajantes, subi para o quarto e não mais havia até a manhã seguinte. Holmes trocou um olhar comigo, como quem registra um primeiro ponto sólido no mapa dos acontecimentos. No entanto, na manhã seguinte, a aldeia inteira falava de pegadas na colina, como se a própria terra tivesse vigiado o seu hóspede. Dizem que o rapaz que subia cedo para tirar leite das vacas viu o Vasco também Costa, e depois outros foram conferir, pois notícia voou corre depressa. Após recolher essas primeiras informações, Holmes decidiu que deveríamos visitar a colina antes de qualquer entrevista com autoridades ou figuras influentes. Partimos, portanto, no fim da tarde, quando o vento parecia soprar com mais força, enquanto nossa capa contra o corpo e arrancando gargalhadas secas das árvores torcidas. Subimos em silêncio, ligeiramente ofegante, enquanto Holmes examinava o terreno com uma atenção que só posso comprar à de um entomologista diante de um insetário. Veja, Watson, como a encosta se inclina em 2 níveis distintos, o inferior de terra fofa, superior com pedregulhos e tursteava mais resistente. Segui a indicação de seu bastão e observei a diferença de textura do solo, embora já não houvesse sinal claro de qualquer pegada recente. O Pietro aprovou os contornos, mas não os hábitos da aldeia, e isso nos será ainda de grande utilidade. Perguntei-lhe o que queria dizer com aquela frase enigmática, mas ele apenas sorriu e continuou a inspecionar o caminho que conduzia à cabana. Quando finalmente alcançamos o topo, encontramos a construção em ruínas, com as tábuas da porta pendentes das sementas dobradiças enferrujadas.
O interior exalava um cheiro típico de mofo e abandono, e alguns pedaços de rede e corda indicavam que ali já se abrigara algo mais respeitável do que corvos. Não andar aqui que surgir encontros galantes, Waxum, exceto para um coração que gosta da companhia de morcegos e correntes de ar. Sendo um pouco em costa, e foi ali que íamos deter, com um brilho particular nos olhos, examinando uma faixa de sol ligeiramente mais escura. Observe este trecho. Waxum, a terra é mais compacta, como se tivesse sido calcada por botas pesadas, mas nota a irregularidade entre uma marca e outra. De facto, a distância entre as depressões era desigual, como se a pessoa que passara ali tivesse mudado de ritmo ou de peso. Se um homem de porte como o de Durant tivesse subido 2 vezes, veríamos um padrão mais constante, mas aqui há algo hesitante, quase insano. Eu confessei que não via além de algumas manchas pouco definidas, mas sabia por experiência que, sob aqueles olhos de falcão, mínimos detalhes ganhavam vida. A colina falou, ainda que isso surge, não cabe, e agora teremos de fazer com que a aldeia ouça uma outra história que não seja a do Jamal. No dia seguinte, dirigimos-nos à casa paroquial para falar com o reverendo que conduzir aos chamões inflamados mencionados por antes. Encontramos o homem alto, de barbas grisalhas bem cuidadas, cujos olhos voavam uma mistura de severidade moral e curiosidade mundana. Se vieram por causa do caso desse marinheiro, devo dizer que minha consciência está tranquila, eu apenas alertei um bem sobre o outro. Às vezes o pastor, na sede de proteger as ovelhas, enxerga lobos onde há apenas cães cansados, reverendo. As provas que chegaram ao meu conhecimento eram de demais para serem ignoradas, senhor, e não sou homem de calar diante do pecado. Talvez é palavra forte, reverendo, farei questão de ouvir paixão, com a mesma atenção que certamente dedicou às confissões e dias que o procuraram. O reverendo pareceu desconfortável com a clareza de homens, mas logo recobrou o tom solene e narrou a sequência de acontecimentos, segundo sua visão. Recebi primeiro um bilhete anónimo, chamando a atenção para a conduta dúbia de um homem do mar que mantinha 2 lares, um nesta aldeia e outro na capital. Em seguida, uma jovem, em prantos, ensinou que haviam sido trocadas promessas diante de Deus e da colina, o que a minha consciência equivale a um voto solene. Reconheci que falava de Marions, embora ele não tivesse pronunciado o nome, talvez por respeito à jovem que pretendia proteger. Depois, o jornal trouxe à luz o que o povo já memorava e eu apenas confirmei, no púlpito, o que a consciência cristã não poderia aceitar em silêncio. O senhor diz que apenas confirmou que o povo memorava, mas parece-me que o senhor e o Jamal competem honrosamente pelo papel de voz principal de socorro. Disse o que for precipitado. Recordo que próprio só testemunhou quanto às pegadas na colina, as idas e vindas do pecado. O pessoal pode ser tão enganoso quanto o coração humano, reverendo, sobretudo quando alguém decide escrever sobre ele com botas encostadas. Saímos da casa de paroquial com a impressão de que o reverendo fora mais instrumento do que causa, embora sua firmeza moral tivesse dado grande peso às acusações. Em seguida, foi a vez de visitar a pequena redação do jornal Trindemer, instalada em uma casa estreita, com uma vitrine exibindo manchetes amarelas. O jovem de aspecto magro e olhos inquietos veio receber-nos, a enxivando pinta das mãos com um encedaço. Fodin Clark, editor do jornal do IME, e suponho que tenha vindo a respeito do caso que tanto tem agitado nossas colunas. Tem o senhor agitar as colunas ou foram as colunas que agitaram a aldeia, Sr. Clark? Limite-me a registrar o que acontece entre estas colinas e esta praia, senhor. Não invente nada, apenas dou forma às preocupações do povo. A forma, não caro, é muitas vezes mais decisiva do que o conteúdo, pois uma palavra inerida pode pesar tanto quanto uma testemunha inteira. Holmes pediu para vir os exemplares do jornal nas semanas que antecederam a grande manchete sobre a suposta bigamia de Elias Grande. O editor, um tanto hesitante, trouxe uma pilha de edições e nós nos sentamos a examiná-las enquanto o cheiro de pinta fresca parava no ar. Logo percebemos que, antes da matéria principal, haviam aparecido pequenas notas insinuando a presença de um homem de 2 vidas, sem citar o nome, mas sem esconder a profissão. Note, o Axum, como marinheiro, já navega nessas linhas muito antes de ser nomeado, como uma sombra que se aproxima lentamente. Nas semanas seguintes, os artigos tornavam-se mais claros, mencionando promessas de casamento na colina, olhos chorosos de uma jovem enganada e o silêncio cúmplice da aldeia. E finalmente, aqui está a grande peça de teatro em forma de reportagem, com pegadas na colina, encontros noturnos e um velão como homem submome. Perguntei ao editor de onde vinham tantas informações precisas sobre os movimentos de Grant e da suposta segunda esposa. Recebemos cartas e bilhetes, doutor, alguns anónimos, outros assinados por pessoas respeitáveis, e eu mesmo ouvi confissões geladas de quem me dizia querer proteger a moral da aldeia. Entre essas pessoas respeitáveis havia, sem dúvida, uma jovem costureira de olhos febris, Sr. Clark.
Não posso revelar as minhas fontes, Sr. Ons, mas posso assegurar que não escrevi nada que não acreditasse ser verdade. Acreditar não é o mesmo que saber, e o senhor desempenhou o papel de juiz com a mesma rapidez com que dobra essas folhas de papel. Deixamos a Federação com uma convicção cada vez mais firme de que uma mão inteligente guiara o fluxo de informações até o jornal, preparando o terreno para a condenação de Grant. Faltava encontrar essa mão, e sabíamos que o próximo passo nos levaria inevitavelmente à porta de Mariellos. A casa da costureira era uma pequena construção branca, com janelas floridas e uma placa discreta indicando os serviços de pares e confessa. Quando bateu à porta, Holmes assumiu uma expressão mais suave, como costumava fazer diante de mulheres em aparente sofrimento. Entrem, por favor. Os senhores devem ser os lumes. Já me falaram que vieram por causa do caso do Maranhão. Mary Holmes era uma jovem de traços delicados, com cabelos escuros presos em um coque simples e olhos cuja doçura parecia constantemente ameaçada por uma chama interior. Eu fui vítima de promessas quebradas, senhores, e não tenho vergonha de dizer que chorei muitas noites por causa daquele nome. Sua voz vacilava entre o orgulho ferido e um ardor que eu não saberia classificar apenas como sentimento. Ninguém deveria envergonhar-se de ter amado, senhorita Ons, mas é preciso distinguir entre uma promessa clara e um desejo que o coração decidiu ouvir como promessa. O senhor não esteve ao pé da colina, Sr. Bones, quando ele segurou as minhas mãos e disse que eu era o único porto em que o seu coração se sentia em casa. A metáfora marítima pareceu-me típica de um marinheiro sentimental, mas pouco adequada para servir de base a um contrato de casamento. Palavras ao vento podem, em certos ouvidos, soar como votos, senhorita, e não duvido que tenha sofrido com isso, porém o que me intriga é o caminho dessa dor até as colunas do jornal. As pessoas me procuraram, queriam saber o que havia acontecido, e eu apenas contei a verdade, que ele lembra-me nada depois de me fazer acreditar que eu era tudo para ele. Holmes observou em silêncio por um instante, como se me disse o peso exato daquela declaração no prato da balança. Conte-me, senhorita, esteve na colina na noite em que falaram das pegadas misteriosas. Não, senhor, eu não estive lá naquela noite. Eu já havia jurado a mim mesmo é que não subiria mais aquele caminho amaldiçoado. No entanto, o rastro encontrado parecia contar justamente uma história de encontro secreto na cabana abandonada. Eu não sei nada sobre isso, Sr. Holmes. Talvez tenha sido outra pessoa. Talvez ele tenha ido com alguém que tomou um lugar em seu coração. Percebi que uma sombra escura atraçou o rosto da jovem ao pronunciar essas últimas palavras e o brilho em seus olhos adquiriu um tom quase febril. Diga-me, senhorita, conhece a pousada onde o senhor Grant se hospedou e já esteve alguma vez nos aposentos dos hóspedes? Claro que conheço a pousada, toda a aldeia conhece, e já fiz trabalhos de costura para a Sra. Oakley, mas não entendo porque isso importa. Importa porque uma velha bota de marinheiro desapareceu por alguns dias da bagagem de Grant e apareceu como se nada tivesse acontecido, e isso me parece mais do que simples distração. Se o senhor insinua que roubei a bota de um homem que me fez tanto mal, não tenho a obrigação de ouvir tais acusações. As bochechas de Mary coraram intensamente e por um instante temi que ela nos expulsasse dali, mas a mão de Holmes diminuara um gesto de conciliação. Não acuse, senhorita, eu apenas chico aspas, alguns na terra, outros no coração, e posso assegurar que ainda não cheguei ao fim de nenhum deles. Saímos da casa da costureira em silêncio, e somente quando alcançamos a rua principal é que me atrevi a perguntar a Holmes o que pensava de Mary Holmes. Ele demorou alguns passos antes de responder, como se ponderasse a escolha das palavras. Pois não, um coração que sofreu, Watson, mas também uma mente capaz de justificar qualquer ato em nome desse sofrimento. Não posso ainda afirmar que seja a mão por trás da orquestração dos boatos, mas a música certamente combina com o timbre de sua aula. Nos dias seguintes, Holmes insistiu em voltar à colina em horários diferentes, examinando o sol sob luz diversa, medindo distâncias, calculando tempos de percurso entre a pousada e o touro. Em uma dessas visitas, ele me surpreendeu pedindo que eu calçasse minhas botas e caminhasse a partir de certo ponto, deixando um rastro controlado. A comparar o seu passo, um médico habituado aos corredores de Londres, com o de um marinheiro pesado como tanto, ao qual já tive a oportunidade de medir discretamente. Obedeci, embora me sentisse ridículo caminhando de modo tão estudado sob o vento cortante, e ele anotou distâncias em seu caderno com a minúcia de um agrimensor. Finalmente, numa noite especialmente chuvosa, Holmes declarou que possuía elementos suficientes para uma reconstrução mais arriscada. Esta noite, Watson, a colina voltará a conhecer o peso de botas que não me pertencem, e creio que a verdade poderá ser lida em seu silêncio. Subimos em costa a sua chuva fina, que tornava o sol escorregadio, e eu mal podia distinguir o horizonte, também a uma neblina que se formava. Ao nosso lado caminhava Elias Grande, convocado por Holmes para participar daquela experiência decisiva.
Não sei o que pretende, Sr. Holmes, mas se isso ajudar a limpar meu nome, estou pronto a subir esta colina quantas vezes forem necessárias. O senhor fará muito menos do que isso. Terante, na verdade, ficará em grande parte parado, enquanto outro caminhará em seu lugar. Chegando a um ponto mediano entre a estrada e a cabana, Holmes parou e retirou de uma sacola que trazia consigo uma bota velha, visivelmente usada, mas ainda interior. Conhece este objeto, Terante? Claro que sim, é uma das botas que eu deixei certa vez na pousada, pensei tê-la perdido ou confundido com outra. Pois ela esteve mais ocupada do que imagina. No carro, serviu para assinar um falso testemunho sobre a sua pessoa na colina do Índia. Holmes pediu então que eu calçasse a bota em um dos pés, enquanto que o outro eu mantinha a minha própria. Preciso um homem de peso médio, não tão robusto quanto Terante, para reproduzir o padrão de marcas que observei na Terra. Fiz o que me pediu, ainda que com alguma dificuldade, e comecei a caminhar conforme suas instruções, subindo por um traçado e descendo por outro. Holmes seguia-me o percurso a certa distância, tão atento à profundidade das marcas que eu deixara quanto um tipógrafo faz espessura da tinta no papel. Perfeito. Watson, seu passo confirmou o que suspeitava. Alden, com a sua complexão, poderia, usando a volta de Trent, produzir um rastro que ainda anos pouco treinados. Quando voltamos à pousada, exaustos e encharcados, ele passou um longo tempo em silêncio diante do fogo, secando as mãos como se tivesse acamado a vausa em um caso particularmente sujo. No dia seguinte, Holmes pediu a Elias Garante que nos acompanhasse até a residência de um magistrado local, onde dissesse da posição da região. A reunião havia sido arranjada discretamente e, ao chegarmos, encontramos, além do magistrado, o reverendo, o editor do jornal para minha surpresa, a própria Mary Holmes. O ambiente estava carregado de expectativa e eu percebi no rosto que era uma convicção de que ou confirmariam a culpa de Garante ou haveriam algo que os obrigaria a rever seus juízes. Senhores, senhorita, agradeço a gentileza de nos receberem, pois creio que esta reunião será benéfica para todos, inclusive para as vossas consciências. O magistrado, homem de meia idade de feições severas, viu que Holmes fosse direto ao ponto, pois a aldeia não suportaria por muito tempo um clima de incerteza. Muito bem, começarei com as pegadas na colina, já que nelas repousa, como em um altar, a fé que todos depositaram na culpa de Elias Garante. Dizem que o rastro vinha da cidade até a cabana e voltava, e que o formato e a profundidade das marcas correspondiam às botas de um marinheiro robusto. O que omitem, talvez por não terem observado, é que a distância entre alguns espaços era irregular e que o peso aparente variava ao longo do trajeto. Ariel não suportou ficar em silêncio e interveio, a voz tremulou de emoção. O senhor está dizendo que as pegadas não pertenciam a ele, Sr. Holmes? Digo que pertenciam a uma bota de Elias Grande, mas não necessariamente aos pés de Elias Grande, o que é ponto muito diferente, senhorita. O editor do jornal lançou um olhar surpreso ao reverendo, com escassa confirmação de que tal distinção fazia algum sentido. Alguém tomou emprestada, digamos assim, uma bota do marinheiro numa noite de neblina, subiu e desceu a colina, escrevendo no som uma acusação silenciosa. Senhor insinuou que houve uma fraude deliberada para manchar o nome desse homem. Não insinua, referendo, afirma, e posso demonstrar, pois reproduzi o feito com a ajuda do Dr. Watson, operando marcas de profundidade e espaçamento muito semelhantes às escritas pelas testemunhas. O magistrado parecia impressionado, mas não totalmente convencido, e pediu a Holmes que prosseguisse. Passemos então ao jornal, que teve papel notável em transformar um rumor em verdito público. Primeiro surgem notas vagas sobre o homem de duas vidas, depois insinuações sobre promessas de casamento na colina, mais adiante referências a uma jovem enganada e enfim o nome completo Elias Grande. Essa progressão não é espontânea, senhores, é uma composição, e toda composição exige o autor. Recebemos informações de várias fontes, Sr. Holmes, não posso responder por todas elas. Mas pode responder por uma em especial, Sr. Clark, aquela que trouxe detalhes íntimos sobre as supostas promessas, as lágrimas ao pé da colina e o tom exato da voz de Trump. O editor ficou pálido, e seus dedos começaram a bater nervosamente na borda da mesa. Fui procurado por alguém que me parecia sincero e profundamente ferido. Eu acreditei que estava prestando um serviço à moral da aldeia. E de facto prestou um serviço, mas não há moral, e sim há vingança, o que é matéria muito diferente. Todos os olhares voltaram-se então para Mary Holmes, que mantinha as mãos entrelaçadas no colo, tão tensas que os nós dos dedos pareciam de mármore. Só queria que soubessem o que ele me fez, que não me vissem mais como uma tola que acreditou em palavras vazias. Diz mais do que isso, senhorita, quis que o momento inteiro visse o senhor durante com os olhos da sua dor, e para tanto mudou fatos e vestígios conforme o quadro que desejava. Eu não mandei ninguém subir a colina, eu não fiz pegadas nenhumas.
Não precisava mandar ninguém, bastava calçar uma bota maior do que seus próprios pés e deixar que a adrenalina e a imaginação completassem o resto. O reverendo ficou um passo, com-se a acusação vir a satígico junto com a jovem. Acusando esta pobre moça de ter armado uma cilada tão fria, Sr. Holmes. Acusa apenas o fato, reverendo, e o fato é que a velha bota de dentro apareceu por alguns dias da pousada e apareceu depois, e durante esse intervalo a colina recebeu um rastro muito conveniente. Eu mesmo notei a falta da bota, Sr. Holmes. Pensei que fosse um engano qualquer de quarto, mas depois encontrei de novo e não dei importância. A senhora Oakley, sem sabê-lo, confirmou um detalhe crucial, alguém com acesso aos aposentos dos hóspedes, alguém que fazia pequenos serviços de costura e que gozava de confiança, poderia ter levado a bota sem levantar suspeitas. Mary abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu e por um instante temi que ela desmaiasse ali mesmo. Senhorita Holmes, ninguém pode obrigá-la a confessar o que fez, mas eu posso expor diante de toda a lógica que conduz de sua dor à campanha de boatos que destruiu este homem. Primeiro, confidências soadas ao reverendo, apresentando-se como vítima de promessas implícitas de casamento. Depois, bilhetes anónimos ao magistrado e ao editor, clamando por justiça moral e citando o perigo de dar mau exemplo à juventude. Em seguida, conversas discretas com vizinhas, em que se menciona a colina como cenário de encontros, sem nunca afirmar abertamente o que desejara apenas sugerir. Finalmente, a peça mais gostosa, o rastro de pegadas, cuidadosamente preparada em noite de neblina, quando qualquer contorno se confunde com o imaginar. Mary levou as mãos ao rosto e um soluço forte rompeu o silêncio pesado da sala. Não me deixou com as mãos vazias, Sr. Holmes, e com o coração cheio de vergonha, eu não podia suportar que todos pensassem que foi culpa minha acreditar nele. Se o mundo o condenasse, talvez eu não me sentisse tão sozinha no meu erro. Era isso que eu queria, que ele também carregasse uma marca. Houve um momento em que todos permaneceram em silêncio, inclusive Holmes, que parecia pesar não apenas os fatos, mas também a miséria humana por trás deles. Senhorita, ele veio ao ser leve nas palavras, mas nunca prometi o que a senhora ouviu e o que fez quase destruir não só a minha vida, mas a da minha esposa. Eu não quis que fosse tão longe. Eu só queria que ele sentisse alguma coisa do que eu senti. O magistrado Tigagilo, visivelmente amalado, e anunciou que, à luz das revelações, não havia fundamento jurídico para manter qualquer acusação de bigamia contra Elias Grande. O reverendo, por sua vez, memorou algo sobre os mistérios do coração humano e pediu perdão a Dante por ter sido talvez severo demais em seus sermões. O editor do jornal prometeu publicar uma retratação, embora Holmes, ao ouvirmos isso depois, tivesse o dito com amargura, sabendo como retratações costumam ser lidas. A ova do homem, Watson, raramente recebe o mesmo número de anos na absolvição que tive na condenação. Elias Grant apertou a mão de Holmes com noção sincera e iam poder ver em seus olhos uma mistura de alívio e cansaço. Se um dia ele me navio passar por Lisboa novamente, Sr. Holmes, levarei comigo a lembrança de que um homem em Londres soube ouvir além dos boatos. Mary foi entregue aos cuidados de parentes distantes, segundo soubemos depois, e a aldeia também tratou de esquecer, com a rapidez conveniente, o episódio que tanto a agitara. Poucos meses mais tarde, já de volta a Castriés, encontrei Holmes novamente estendido no sofá, desta vez com um jornal de Londres entre as mãos. Ao sentar-me em minha poltrona habitual, recordei-me de Mer, da colina e das pegadas que quase arruinaram o homem, e não resisti a comentar o caso. E se eu não o conhecesse tão bem, diria que havia, em todo aquele trama, um aspecto que nem mesmo a sua análise exaustiva conseguiria esgotar. Fesse, talvez, ao abismo entre o que o coração deseja e o que o mundo considera justo, no caro Watson. Respondi que sim, que me impressionara a capacidade de uma única pessoa em manipular, por meio de palavras e gestos discretos, toda uma comunidade. A opinião pública, Watson, é um gigantesco espelho com memória curta, reflete o último testículo diante dele com mais convicção. Acrescentei que, ainda assim, estava em mim certa compaixão por Marions, embora condenasse sem reservas o que ela fizera. Compaixão não é absolvição, mas também não é cegana, meu amigo, e o mérito do observador está em reconhecer o crime sem esquecer o sofrimento que o gerou. Perguntei se ele considerava o caso de número ensaado, ao que ele respondeu com uma frase que anotei cuidadosamente em minhas memórias. Ensado para os jornais, talvez, mas a mais prática psicologia do Perino, que encontrará aqui um exemplo perfeito de como uma bota em um boato pode encaminhar lado a lado. Assim termina, para mim, o caso das pegadas na colina de Men, mais um dentre aqueles que, guardados na minha velha caixa de lata, revelam a extraordinária capacidade de Sherlock Holmes de ouvir o que a terra e os homens dizem e o que tentam calar. Se o caro ouvinte chegou comigo até este ponto da história, permita-me agora falar diretamente ao seu coração.
Agradeço-lhe sinceramente por ter escutado este caso inédito de Sherlock Holmes até o fim, entre tantas vozes e histórias que disputam a sua atenção. Depois de toda esta narrativa, convido-o a apoiar o nosso trabalho com um gesto simples, deixando o seu gosto e inscrevendo-se no canal para acompanhar os próximos casos nunca revelados. E que também muito honrado em ler os comentários que os senhores escrevem, pois não descubro novos olhares sobre Holmes, sobre mim e sobre os enigmas que partilhamos. Se desejar ir ainda mais longe no apoio a este projeto, poderá usar o código QR que aparece no canto inferior direito do vídeo ou o link na descrição para fazer uma contribuição ao canal. Na mesma descrição encontrará também ligações para outras obras de séries completamente diferentes, que talvez despertem a sua curiosidade em futuras noites. Despeço-me por agora com profunda gratidão, esperando encontrá-lo no próximo caso inédito de Sherlock Holmes nestes casos nunca revelados de Sherlock Holmes. Até lá, peço que cuide bem de sua mente e de sua imaginação, pois sabemos que mantém viva a Londres nebulosa em que ainda caminhamos, eu e uma extraordinária amiga.